Na terra do Egito, surgiu um novo faraó que não conhecia José. Com medo do crescimento e da força dos israelitas, ele os forçou à escravidão, impondo trabalhos árduos e condições opressivas. O sofrimento dos israelitas se intensificou, e seus lamentos subiram ao céu, um testemunho de sua fé em meio ao desespero. Sua situação ecoa a aliança antiga que Deus fez com Abraão, nos lembrando que as promessas de Deus são firmes, mesmo diante das tribulações. Ainda assim, mesmo passando por tanto sofrimento, as mulheres hebreias continuaram a ter filhos, e a população só crescia, mesmo com os esforços do faraó para diminuir seu número. O nascimento de Moisés foi um verdadeiro milagre divino. A mãe dele, Jocabede, o escondeu por 3 meses e depois o deixou à deriva no Nilo para salvar sua vida da ordem do faraó. Esse ato de fé antecipa o plano soberano de Deus para trazer salvação, confiando na providência divina em meio ao perigo humano. A ascensão da filha do faraó para encontrar o bebê Moisés mostra como a mão de Deus age nos detalhes. Ela o chamou de Moisés, que significa retirado das águas, reconhecendo a intervenção divina na sua salvação. Moisés foi criado no próprio palácio do faraó, uma criança destinada a enfrentar o Egito e levar a mensagem de Deus ao mundo. Sua vida nos primeiros anos revela como Deus transforma inocência e fraqueza em instrumentos de salvação. O sofrimento dos israelitas não passou despercebido por Deus. O que eles enfrentavam com tanta dor tocou o coração do Senhor, que lembrou-se da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Do mais profundo da escravidão, surgiu uma oração desesperada e uma esperança que clamava por uma resposta divina. O silêncio antes da tempestade nos ensina que o tempo de Deus é perfeito, e sua compaixão é eterna, mesmo quando a salvação parece estar longe. Este capítulo prepara o cenário para a intervenção divina, destacando a fé mesmo diante da opressão e a promessa de que a justiça de Deus finalmente prevalecerá. As histórias de sofrimento e esperança atravessam a história, lembrando os fiéis de que a aliança de Deus é firme e que ele ouve o clamor do seu povo. Moisés cresceu no palácio do faraó, criado com a fé e a orientação de sua mãe. Ao testemunhar o sofrimento de seus irmãos, ele ficou dividido entre a vida de privilégios e seu vínculo com o povo de Israel. Um dia, viu um egípcio espancando cruelmente um hebreu e, num ato de justiça apaixonado, Moisés matou o egípcio. Esse gesto marcou o início do caminho do plano divino de Deus para sua vida. Seu ato de compaixão revelou sua luta interior e o destino que estava por vir. Para escapar da ira do faraó, Moisés fugiu para Midian, onde se casou com Zípora e virou pastor. Nesse exílio silencioso, ele teve um encontro marcante com Deus na sarça ardente, uma revelação divina que mudaria tudo. O Senhor chamou por ele pelo nome e o comissionou para libertar o seu povo. Foi um momento que reacendeu a esperança, mostrando a misericórdia constante de Deus e seu poder soberano. Moisés hesitou, alegando suas limitações, mas as garantias de Deus eram firmes. Eu sou quem eu sou, Êxodo 3:14 da manhã. A presença divina deu a Moisés a autoridade necessária, e ele voltou ao Egito, de cabeça erguida, diante do faraó, com uma coragem que vinha do poder de Deus, Êxodo 4:1-17. Sua liderança mostrou obediência e humildade, nos lembrando que a força divina se revela na nossa fraqueza. Diante da teimosia do faraó, os sinais e maravilhas de Deus se multiplicaram, pragas que mostraram o domínio divino. O rio Nilo virou sangue, teve rãs, gafanhotos, escuridão. Cada praga foi um desafio direto às divindades do Egito, revelando a cegueira da idolatria. Através desses milagres, Deus mostrou sua autoridade, chamando o Egito, e o mundo, a reconhecerem o único Deus verdadeiro. A trajetória de Moisés mostra a confiança nele do plano de Deus, mesmo diante de opositores. Sua coragem ao enfrentar a tirania revela que o chamado divino muitas vezes exige sacrifício e perseverança, costurando a história da salvação na teia da fidelidade. Sua liderança destaca a graça de Deus ao escolher vasos imperfeitos para cumprir seu propósito divino. Quando o faraó se recusou a libertar os israelitas, Deus anunciou o julgamento final, a morte dos primogênitos. Para proteger o povo de Israel, Deus ordenou que eles comemorassem a Páscoa, sacrificando um cordeiro e espalhando seu sangue nas portas.
Assim, o anjo da morte passaria por cima das casas. Foi esse sangue que revelou a misericórdia de Deus e apontou para o sacrifício final de Cristo, nosso Cordeiro. Na noite da Páscoa, havia uma mistura de tristeza e esperança no ar. Quando o anjo matou os primogênitos do Egito, um choro de luto ecoou por toda parte, mas em Gozem, o povo de Israel estava seguro atrás das portas marcadas com sangue. A obediência dos israelitas, com fé, foi o que selou a sua salvação, um testemunho poderoso da providência de Deus e da importância de confiar e obedecer para alcançar a salvação divina. Depois da praga, o coração do faraó finalmente se rendeu. Ele ordenou que os israelitas deixassem o Egito às pressas. Com seus pães sem fermento e poucas riquezas, eles começaram a sua jornada rumo à liberdade, um êxodo que marcou o nascimento de uma nação curada pela misericórdia divina. A libertação deles não foi só física, foi também espiritual, um renascimento de esperança e promessa. A travessia do Mar Vermelho foi um milagre decisivo. Na sua fé, Moisés estendeu o seu cajado e as águas se dividiram, permitindo que os israelitas cruzassem a seco. Quando o exército egípcio veio atrás, as águas voltaram ao seu lugar e afogaram as forças do faraó. Essa libertação extraordinária reafirmou que o poder de Deus supera toda resistência humana e todo mal. Este capítulo simboliza a salvação pelo sangue e destaca a importância da fé nas promessas divinas. A instituição da Eucaristia e a lembrança da Páscoa se tornam símbolos eternos do sacrifício de Cristo, nossa libertação definitiva do pecado e da morte. E é assim que Deus convida a humanidade a viver em comunhão com Ele, fundamentada na obediência, na confiança e na gratidão. Depois de atravessar o Mar Vermelho, os israelitas seguiram caminhando pelo deserto, enfrentando murmurações e dúvidas que colocaram à prova a fé deles. Mas a provisão de Deus nunca falhou: o pão do céu, o maná, e a água que saiu da rocha. Essas maravilhas mostraram que Deus está sempre cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Esses milagres ensinaram a dependência diária da providência divina, cheios de confiança naquilo que Deus pode fazer. No Monte Sinai, Moisés subiu até a presença de Deus para receber as tábuas dos 10 mandamentos, esculpidas pela própria mão de Deus. Êxodo 20. O trovão e o fogo simbolizavam a santidade e o majesty de Deus, despertando reverência e admiração. Essa lei divina estabeleceu a base moral do seu povo, uma aliança fundada no amor, na obediência e na santidade. O povo ouviu a voz de Deus vindo do monte, e isso os aterrorizou. Moisés, então, tranquilizou a todos, explicando que os mandamentos de Deus foram dados por amor, para guiar e proteger. O pacto era um contrato sagrado, prometendo bênçãos para quem obedecesse e consequências para quem desobedecesse, confiando a Israel a lei divina como um espelho da santidade de Deus. Rituais e leis importantes foram detalhados, moldando Israel como uma nação sagrada, um povo separado para refletir o caráter de Deus. Desde as normas sobre justiça e misericórdia até as orientações para o culto e a vida em comunidade, cada detalhe reforçava a pureza e a fidelidade, formando o tecido espiritual e social da comunidade do pacto. Este capítulo destaca a importância da lei divina como o caminho para uma vida abençoada, em harmonia com a vontade de Deus. O encontro no Sinai continua sendo um símbolo profundo da revelação divina e das obrigações sagradas, um convite para os fiéis viverem os mandamentos de Deus com amor e fidelidade hoje. Depois que deu a lei, Deus falou palavras de conforto a Moisés e ao povo de Israel, reafirmando a sua fidelidade que nunca falha. Eu sou o Senhor, seu Deus, ele declarou, lembrando-os da aliança. Você será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Êxodo 6:7. Essa promessa carregava uma graça divina, inquebrável e fundamentada no amor de Deus. Moisés transmitiu ao povo as promessas de Deus, exortando-os à obediência e à fidelidade. Mesmo diante de seus medos e dúvidas, a aliança com Deus continuava sendo uma fonte de esperança e segurança. O plano divino não era apenas uma salvação física, mas uma renovação espiritual, restaurar relações destruídas e construir uma comunidade santa dedicada à vontade de Deus. As instruções de Deus para o tabernáculo que logo seria construído revelaram o seu desejo de habitar entre o seu povo, um sinal de sua presença constante.
Cada detalhe da sua construção, os rituais sagrados, tudo apontava para Cristo, a palavra encarnada, que viria a habitar entre nós, encarnando a aliança de Deus em carne e sangue. Ao longo da história, a aliança de Deus permanece como um testemunho da fidelidade divina. Suas promessas atravessam o tempo e continuam a ecoar para os crentes de hoje, mostrando que o amor e a fidelidade de Deus são eternos. E nos convidam a uma vida de obediência, confiança e um relacionamento profundo com Ele. A história termina com uma mensagem que atravessa o tempo. A aliança de Deus se realiza em Jesus Cristo, nosso Salvador. Seu sacrifício e sua ressurreição selaram a promessa eterna de salvação de Deus, convidando cada um de nós a viver com amor, esperança e fé. Essa é a herança eterna da justiça e da misericórdia divinas.